Tassos, sobre Jesus como chave interpretativa da Bíblia, fora de Gênesis, quando que a gente começa a perceber, por exemplo, que ler a Bíblia a partir desse óculos que é Jesus, aí tudo começa a fazer sentido? Fora de Gênesis, todos os livros são assim. Vamos dar um exemplo aqui em Números. Nós temos em Números a história de um povo, não é, que havia passado o Mar Vermelho sem sequer ali molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado ali no deserto, e Deus prepara aquele povo para ser uma nação. Números é um livro militar. Quando você começa a ler Números, tem um censo. Quem são os que vão à guerra? Vamos preparar o povo para ser uma nação, para atingir um objetivo. É a primeira vez na história do povo de Deus, César, que Deus dá algo a ser realizado pelo povo. Algo a ser realizado, tem um propósito. Aí eu acho muito interessante como Deus organiza o povo ali. Se nós não tivermos essa percepção de Cristo, a beleza, o elemento estético da beleza se esvai nas Escrituras. Mas quando nós entendemos e olhamos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo, o texto salta com uma beleza impressionante. Como é que Deus organiza o povo ali, César? O tabernáculo ao centro, representando a presença de Deus. Aí tem as 12 tribos, 4 vezes 3, 12. Bota 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Se você somar o número de pessoas de cada tribo, você vai ver que a de baixo é bem maior. E a representação de Deus ao meio. E ele manda o povo se levantar e marchar. Grande pastor César, se nós tivéssemos naquela época a condição que temos hoje, de subir um drone para verificar de uma perspectiva espacial o que estava acontecendo ali, o que é que nós viríamos? O layout é uma cruz. A cruz, o povo de Deus organizado como uma cruz, com Deus no centro, cada pessoa sabendo o seu papel, marchando em direção ao propósito maior que Deus deu para a vida deles. É o que é isso? A cruz. Graças à cruz é que nós temos a capacidade de organizar o povo em igreja. A igreja nasce em Atos 2, no dia de Pentecostes, é a certidão de nascimento da igreja do Senhor. Você tem a igreja do Senhor em Números marchando com Deus no centro em direção a um propósito que é dado por Ele. É um dos elementos visuais mais belos e importantes de todas as Escrituras. O povo lê o livro de Números, querem terminar logo, quando é um dos livros mais impressionantes que tem, mais belos que tem, quando nós entendemos que ali existe a representação de Cristo. Tem muita coisa que você vai prestando atenção e você vai percebendo Cristo nas Escrituras. Na contagem das tribos, no layout, por exemplo. Cara, isso que você está falando, do layout, que o do sul ele é mais espichado porque ele é maior. E aí você faz tipo leste-oeste mais ou menos igual, no norte mais ou menos igual, mas o sul é maior. Tipo assim, tá. Então isso forma uma cruz. Quando você para prestar atenção nos detalhes, é que você consegue perceber, né? Os detalhes são impressionantes. Os detalhes até fora do aspecto propriamente da cruz, de maneira mais imediata, mas os detalhes. O livro de Isaías, eu sou absolutamente impressionado com o livro de Isaías. Eu também. O livro de Isaías é a Bíblia, em miniatura. Até na divisão tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Você vai para o 40º, você quer abrir no 40º capítulo de Isaías aí, César? Você vê que coisa impressionante. Olhe se não é. Começa com João Batista. João Batista, meu querido. Vamos lá. Capítulo 40, versículo 1. Consolai meu povo, diz vosso Deus. Falai o coração de Jerusalém, bradai. Lá pro 5 é que vai ficar bem claro. Vindo, tal, não sei o quê. 3, voz do que clama no deserto. Peraí, lê devagar, homem. Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Está no capítulo 40 de Isaías, que é o primeiro capítulo correspondentemente do Novo Testamento. Não é verdade? O Antigo Testamento são 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Se você entender essa correspondência miraculosa, você fica emocionado da beleza estética que está ali. Você pega os 39 primeiros capítulos de Isaías, representam um julgamento.
39 livros correspondem ao Antigo Testamento, 27 correspondem ao Novo. Certo. Os 39 primeiros capítulos de Isaías correspondem aos 39 livros, os 27 próximos. Tá? Bom, o capítulo 40 de Isaías corresponde ao Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Ok? Mateus é o livro 40. No capítulo 3 aparece Voz que clama no deserto, que é Isaías 43. Ou seja, não é só arredondado. Não. Alguns textos, eles são ipsis literis. Quando você pega o número de Isaías e a correspondência acontece em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e tal, é muito profundo. Isso. E quem é João Batista? O primeiro profeta do Novo Testamento, que aponta para quem? Para Jesus de Nazaré. E outra coisa, se você quiser aprofundar mais ainda, pegamos os 39 primeiros capítulos de Isaías, faltaram 27, não é? Para 66. 27 é 9 vezes 3. Isso. São 3 blocos de 9 capítulos. Se nós pegarmos o primeiro bloco de 9 capítulos, fala do julgamento individual. O segundo bloco de 9 capítulos fala da possibilidade de salvação do homem. E o último bloco fala dos tempos vindouros. No bloco de 9, que começa em que capítulo? Porque você tem 40, 41, o primeiro bloco. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Vamos para o segundo bloco. Começa com 49, né? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. O bloco do meio tem 9 capítulos. Qual é o capítulo do meio, do bloco do meio? 53. 53. Que é o quê? A cruz. Exatamente. Isaías 53. Cruz. Pelas suas pisaduras. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados e tal. Então, no centro do entendimento do livro de Isaías, nos versos que correspondem ao Novo Testamento, existe Isaías 53, que é claramente Jesus na cruz. Ou seja, nos primeiros 9 você tem a preparação, né, o João Batista, tal, depois você tem Jesus na cruz no centro, o sacrifício. De novo, o sacrifício é o centro. É a cruz. Como é que você vai entender isso aqui de maneira profunda se você não estiver lendo? Você quer ver outra coisa também? Você vai para Levítico 16. Levítico 16 é o dia da expiação, né? O dia da expiação, tá. Dia da expiação. Levítico 16, pra mim... Manda aí. É uma peça de teatro, cara. Você vê as coisas acontecendo ali. Teatro que eu digo assim... É uma encenação. É uma encenação linda. O que fala ali em resumo? Né? O bode também é uma representação. Mas eu quero falar do sacerdote. Depois a gente pode falar do bode. O que nós vemos ali? O sacerdote era alguém, César, que seria facilmente identificado na sociedade pela opulência das suas roupas. Isso. Agora, o sacerdote tinha um dia no ano que ele exercia a função mais importante do ministério dele, que era o dia da expiação. No dia da expiação, a questão do vestuário tinha uma orientação específica. Qual era? Ser trocada por uma roupa extremamente simples, que qualquer servo usaria. Isso. No dia da expiação, que é o dia específico que ele vai exercer a função mais importante da vida dele, ele coloca uma roupa simples. Ele se despe de sua glória, sua majestade, e como um servo, é um normal. Servo. Ele se veste como um pobre, como um normal. O que é isso? Que ministração é essa? Para quem aponta esses sacerdotes? Para o sacerdote perfeito, que não precisa fazer a expiação por si próprio, porque não tem pecados. Tão perfeito é que não precisa fazer a expiação por si próprio antes de fazer a expiação pela comunidade, porque não tem pecados. Mas ainda assim ele se despe. E sua glória vem para ser sacrifício em nosso lugar. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 3, quando o pecado ocorre,
Na terceira tentativa da serpente, são 3 tentativas, na terceira tentativa, a primeira tentativa da serpente é a tentativa de manipular a clareza do comando de Deus. Foi assim mesmo que Deus disse. A segunda tentativa não é mais manipular a clareza do comando, mas manipular as consequências decorrentes do descumprimento do comando. Quando a serpente diz, será que morrerás? Não morrerás. Não morrerás. Então, e a terceira tentativa é dizer assim, não basta que você seja feita a imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis 1:27. Você pode ser como Deus. Nós temos naquela situação específica ali, que quando o pecado entra no mundo, o pecado entra no mundo e Jesus vem para lidar com essa situação. E quando Deus olha para a serpente, Deus amaldiçoa a serpente. Aí Deus se vira para Adão, Adão deve ter ficado sem fôlego. Nossa, imagina isso, César. Tinha acabado de amaldiçoar a serpente. Aí Deus diz assim, né? Pelo que tu fizeste, maldita é a terra. Deus desvia a maldição que haveria de cair sobre Adão. Há os que dizem que Deus amaldiçoa a terra porque Adão é feito da terra. Esse modo de ver, a meu sentir, não deve prosperar, porque não é particularidade do ser humano ser feito da terra. Todos os animais são feitos da terra. Está lá em Gênesis 2:19. Quer ler? Não lembro disso. Então, mas pode ser que o pessoal aí talvez não. Gênesis 2:19. Vamos lá. Pode ser que o pessoal não havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. É a mesma palavra em hebraico, se eu não me engano, é Adash, alguma coisa assim. A mesma palavra em hebraico que está lá para Adão. Então, Deus desvia a maldição de Adão e recai sobre a terra, porque ele haveria de lidar com essa situação depois. Quando é que ele lida com essa situação depois? No desvio, aí também aponta para Cristo, porque ele haveria de lidar com essa situação depois. Quando é que ele lida? Quando ele, Deus, se faz homem e se torna maldito em nosso lugar. Exatamente. Então você vê ali uma figura mais profunda da graça de Deus